Olá pessoal, eu sou o professor Everson Gomes, vou trabalhar com vocês hoje a função seno de x e o deslocamento do gráfico dessa função. Bom, a função f de x igual a seno de x está representada pelo gráfico em azul. Na verdade, a forma geral dela é definida por a mais b, que multiplica seno de cx mais alfa, onde cada um desses parâmetros vai representar um deslocamento na minha função f de x igual a seno de x. O a representa o deslocamento vertical, o meu alfa vai representar um deslocamento horizontal, o b trabalha a amplitude dessa minha função e o c mexe com o período. O período de uma função seno de x é calculado pela fórmula p igual a 2π sobre o módulo de c. Então, nesse caso, que f de x igual a seno de x, o meu c é igual a 1. Então, o período vai ser 2π sobre 1, o período dessa função é 2π. O período é o tempo que ele leva para completar uma oscilação. Então, aqui eu levo 2π radianos para completar uma oscilação. Lembrando que essa função trigonométrica é uma função periódica, vai repetir essa oscilação a cada 2π. Então, ela segue no sentido positivo e também segue no sentido negativo. Vamos lá, vamos começar a trabalhar, modificar esses parâmetros A, B, C e alfa para ver esse deslocamento. O deslocamento, o A, como eu falei, é um deslocamento vertical. Então, se eu assumir valores positivos para A, esse meu gráfico vai deslocar para cima. Se eu assumir valores negativos, esse gráfico vai deslocar para baixo. Então, vamos lá. A igual a 1, desloquei a função para cima. Uma unidade todos os pontos. A igual a 2, todos os pontos deslocados uma unidade para cima e assim em diante. Se eu assumir valores para negativo, o deslocamento será para baixo. Então, menos 1, todos os pontos deslocados menos 1 para baixo. Menos 2, todos os pontos menos 2 unidades para baixo e assim em diante. Voltamos à função original. O parâmetro b mexe com a amplitude dessa minha função. Então, se eu tenho uma amplitude de 1 para essa minha senoide, que está representando a função f de x igual a seno de x, no momento que eu trocar esse b por 2, eu vou multiplicar duas vezes o valor da minha função seno de x. Assim, a amplitude dela vai aumentar para 2. Lembrando que a amplitude vai do eixo dessa senoide até a crista. Se aumentar para 3, o valor do meu b, eu aumentei mais um pouquinho a amplitude dessa minha função. Lembrando, se o meu b assumir valor negativo, quer dizer que eu vou ficar menos o valor da função. Se eu pegar menos o valor da função, eu vou inverter essa função, ou seja, os valores positivos se tornarão negativos e os valores negativos se tornarão positivos, valores da função. Então vamos voltar para a função original, f de x igual a seno de x. Se eu assumir um b negativo, por exemplo, menos 1, ela vai inverter o gráfico dessa senoide que está em azul. b igual a menos 1. Lembrando, o pontilhado representa a função f de x igual a seno de x, e o gráfico em azul vai representar a função f de x igual a menos seno de x. Vamos voltar para a função original. b igual a 1. Bom, de novo no gráfico f de x igual a seno de x. Eu vou trabalhar agora com vocês a modificação do período dessa função. Para modificar o período dessa função, basta alterar o parâmetro c. Se eu colocar um valor maior que 1, eu vou diminuir o período dessa função. Se o valor do meu c for entre 0 e 1, eu vou aumentar o período dessa função. Por exemplo, se o meu c for igual a 2, eu vou pegar o período de 2π, que é o período da minha função seno de x, e vou dividir por 2, ou seja, eu vou diminuir esse período para π radianos. Vamos ver esse exemplo? Quando meu c for igual a 2, c igual a 2, o período, eu vou encontrar uma função de seno de 2x, quando eu assumir o valor de c igual a 2. Seno de 2x tem um período de 2π sobre 2, ou seja, um período de π radianos. Quer dizer que ela vai levar π radianos para completar uma oscilação. Sim? Vamos voltar para a função original, com c igual a 1. Já, se eu pegar um valor de c igual a 1 meio, por exemplo, eu vou calcular 2π sobre 1 meio é a mesma coisa que multiplicar 2π por 2. Ou seja, eu estou aumentando o período dessa minha função. Quer dizer que, se eu pegar uma função f de x igual a seno de 1 meio multiplicando x, o período dessa nova função vai ser 4π calculado por essa forma. Então, quer dizer que se eu tivesse seno de x dividido por 2, que é a mesma coisa que 1 meio multiplicado por x, em vez de pensar que eu estou diminuindo o período, eu tenho que verificar pela fórmula que eu estou aumentando este período. Então, se eu tiver a função, exemplo, f de x igual a seno de x sobre 2, o meu c é igual a 1 meio, e esse período vai aumentar para 4π. Vamos ver isso no gráfico?
C, 1 meio é 0,5, então vamos colocar o C igual a 0,5, e eu verifico que eu levo 4π radianos para completar uma oscilação, certo? Agora vamos comentar um pouquinho, antes de ir para o parâmetro alfa, vamos comentar sobre a característica da função ser ímpar. A função seno é uma função ímpar. Então, se eu tenho seno de menos x, quer dizer que é a mesma coisa que menos o seno de x. Assim, se eu assumir o valor de c igual a menos 1, por exemplo, eu teria a função de seno de menos x. Ou seja, seria a mesma coisa que menos seno de x. Aí é a mesma coisa de comportamento que a gente viu no começo, quando meu b era negativo. Vamos ver como é que fica? Voltando para a função original, c igual a 1. Se eu assumir c igual a menos 1, eu vou ficar com seno de menos x, que é a mesma coisa que menos seno de x. Você vai ver que o gráfico vai ser o mesmo que a gente viu lá no começo, para a modificação do b igual a menos 1. C igual a menos 1 é o gráfico em azul, e o gráfico em pontilhado é a função seno de x, que é a função básica que a gente está trabalhando, certo? Vamos voltar para a função original, com c igual a 1. Então aqui eu tenho o gráfico da função f de x igual a seno de x, e eu vou modificar o último parâmetro, que é o meu alfa. Eu falei que esse alfa trabalha com deslocamento horizontal. Então, se eu assumir valores de alfa positivo, o deslocamento vai ser para a esquerda. Se eu assumir valor de alfa negativo, o deslocamento vai ser para a direita. Então, toma cuidado. O positivo, nesse caso, o deslocamento é para a esquerda, e o negativo, nesse caso, o deslocamento é para a direita. Vamos ver. Se eu assumir um alfa igual a menos 90 graus, menos 90 graus é a mesma coisa que π meios radianos. Então, se eu assumir alfa igual a menos 90 graus, eu vou ficar com a função seno de x menos π meios. Ou seja, todo esse meu gráfico aqui vai ser deslocado π meios para a direita. Vamos ver isso? Vamos colocar alfa igual a menos 90, que representa ao π meios radianos. A gente observa que toda essa função foi deslocada para a direita. Então ela vai começar a oscilação em π meios e vai terminar agora lá em 5 π meios, certo? Vamos voltar para a função original, com meu alfa igual a 0. E agora, se eu assumir valores positivos para alfa, eu vou ficar com seno de x mais algum ângulo. Então, se eu assumir o valor positivo, lembra que ela vai deslocar para a esquerda. Então, se eu pegar o mesmo 90 graus que eu desloquei, agora eu vou deslocar para a esquerda. Então, essa oscilação aqui que começa em 0, ela vai começar em menos π meios. Vamos ver aqui no controle deslizante que está representando como 90 graus. Quando alfa for 90 graus, ela deslocou toda a função para a esquerda, agora a oscilação está começando em menos π meios e vai terminar em 3 π meios. Então vamos lá, valores positivos de alfa, deslocamento para a esquerda, valores negativos de alfa, eu tenho deslocamento para a direita. E vamos voltar para a função original, que é a função f de x igual a seno de x. Bom, espero que com esse vídeo eu tenha esclarecido algumas dúvidas. Depois tem o material no site, lá no Moodle, mas com uma explicação um pouquinho mais detalhada e mais formal. Espero que tenham gostado e que ajude o estudo de vocês. Um abraço e até o próximo vídeo.